boa noite para você, meu querido irmão. Uma boa noite para você, minha querida irmã. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho. Nós temos a oportunidade de juntos a estudarmos a palavra de Deus, glorificarmos ao Senhor e mais uma vez chamar a nossa família à responsabilidade que nós temos uns para com os outros. Vamos orar? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por todo esse dia que passamos em tua presença. Te glorificamos, ó Pai, porque nessa noite temos mais uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de darmos graças ao teu nome. E nesse momento eu quero pedir ao Senhor, ao Deus, que abra os nossos corações para a palavra que será pregada, Deus, que todos os atos deste culto, ó Pai, sejam aprazíveis ao Senhor e que em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez possamos nos lembrar, ó Deus, possamos ser exortados no compromisso que nós temos com os nossos irmãos. Nós te agradecemos, ó Pai, pedimos que o Senhor sustente a sua igreja, pedimos que o Senhor, ó Pai, sempre esteja nos consolando em meio a essa crise, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo e essa é a certeza que nós temos de que um dia tudo isso vai acabar. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Caríssimos irmãos, boa noite. Vamos continuar cultuando ao nosso Deus, agora com a leitura da sua palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Nossa leitura será até o versículo 22. Mateus 18, de 15 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que Deus nos capacite para podermos praticar a sua bendita palavra. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria estar com os irmãos mais uma vez. E nessa ocasião eu quero cantar com os irmãos, cantar um cântico que fala da nossa alegria em dependermos do Senhor, em pertencermos a um Deus tão bom como o Senhor Jesus. Sabermos que a nossa vida é fruto da bondade do Senhor. Vamos entoar esse cântico.
vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Vamos mais uma vez. Isso é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. A nossa vida é fruto da bondade do Senhor. Se existimos, é porque Deus assim quis. Por isso, glórias a Ele eternamente. Amém. Com todo o nosso ser, devemos louvar ao Senhor. Vamos orar nesse momento, consagrando nossas vidas ao Senhor, mas também clamando a Ele pela nossa nação. Amado Deus, nós estamos mais uma vez em culto ao Senhor e queremos, ó Pai, te adorar com todo o nosso ser, como acabamos de cantar, ó Deus, que o nosso respirar seja para o teu louvor. Mas, Senhor, nós queremos também te apresentar a nossa nação mais uma vez, ó Deus, diante de tantas mortes, tantos infectados e de um cenário, ó Deus, de tantas incertezas. Mais uma vez nós clamamos ao Senhor pela tua misericórdia. Temos visto, ó Deus, a tua graça, o teu agir em meio a tudo isso, mas precisamos, ó Pai, suplicar ao Senhor, porque no Senhor está a nossa esperança de que vamos sair dessa situação, vamos superar tudo isso, mais fortalecidos, mais preparados para te servir. Enquanto, ó Deus, estamos vivendo nessa situação, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos, ó Pai, te servir de uma maneira que seja eficaz, que também sirva, ó Deus, para o bem do nosso próximo. Ó Pai, pedimos pelos profissionais de saúde, pedimos, ó Pai, pelos governantes, que o Senhor possa usar, ó Deus, inclinar o coração para o bem comum. É a nossa oração, ó Deus, assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor? Agora ouviremos mais uma canção com o casal William e Fabiana, esses irmãos que nos trarão louvor ao Senhor através da música. Louve ao Senhor conosco. Boa noite, irmãos. Nesse momento nós vamos entoar um cântico em louvor e adoração ao nome do nosso Senhor, pois só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eis-me aqui outra vez.
abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês. Que alegria tê-los aqui nessa noite de quinta-feira para estudarmos a palavra do Senhor. E todos que nos acompanham já sabem, quinta-feira é dia de estudarmos mandamentos bíblicos recíprocos, uns aos outros. Vamos ao texto bíblico? Tiago, capítulo 5, verso 16, diz-nos assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Hoje vamos destacar a primeira parte do versículo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E podemos, na sequência, dizer que está vinculada a essa declaração, a declaração que encontramos antes do ponto de continuidade, para serdes curados. Vou enfatizar isso. Hoje estudaremos o mandamento bíblico que nos diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Meus irmãos, todos nós erramos e vamos errar. É preciso que os crentes reconheçam isso, em sua pecaminosidade, em sua imperfeição, sempre precisarão reconhecer os seus erros. Eu mesmo já disse e reafirmo para a igreja que orem por minha vida e que olhem para mim com amor, porque como pastor da igreja errei e irei errar outras vezes. Não é correto nos acostumarmos com o erro, relativizarmos o pecado. Correto é, diante da prática do pecado, reconhecendo que nós erramos, que estamos em falta contra o irmão, buscá-lo e com ele devemos nos refazer. A palavra de Deus nos diz que devemos buscar aquele com quem temos algum problema e confessar os nossos pecados. Não há exceção, irmãos. Todos nós precisaremos assimilar essa verdade da palavra de Deus. É um mandamento para todos e para ser vivido no contexto dos relacionamentos entre todos na igreja. Se assim não fizermos, poderemos adoecer fisicamente, poderemos adoecer emocionalmente e espiritualmente. Veja que aqui mesmo no versículo 15 desta epístola que nós lemos agora há pouco de Tiago, Tiago 5,15, é dito o seguinte: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O pecado, porque é a expressão máxima de desarmonia do ser humano com Deus. A rebeldia, a desobediência a Deus traz consequências trágicas. Pode fazer alguém adoecer. Então a palavra de Deus, na transição do versículo 15 para o versículo 16, diz: olha, quem está doente, quem por ter cometido pecado pode estar numa cama, deve confessar os seus pecados para que seja perdoado. Deve inclusive confessar ao seu irmão. Sem isso não haverá possibilidade de cura. Lembro-me de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 30, quando a palavra do Senhor narra uma série de dificuldades na celebração da ceia do Senhor na igreja da cidade de Corinto. E a palavra de Deus chega a dizer que, por não se examinarem, por continuarem na prática do pecado e por isso participarem da mesa do Senhor de modo indigno, havia gente fraca e doente, e alguns até que já haviam morrido. Veja se não é isso que está sendo dito em 1 Coríntios 11, verso 30. Portanto, meus irmãos, a confissão é o caminho de solução apresentado pelo Deus que nos conhece, para que possamos vencer as consequências desse pecado. O pecado contra o irmão, contra a igreja. É a busca pela reconciliação que sempre foi o ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando verbalizamos
aquilo que está no coração. Quando confessamos e buscamos o perdão daquele a quem confessamos o pecado, nós estamos demonstrando sincero arrependimento e verdadeiro desejo de mudança. Mas antes de prosseguirmos no estudo do texto de Tiago, eu quero convidar você a ler Efésios capítulo 2, versículos 11 a 19. Temos falado insistentemente em prol da saúde da igreja e da fidelidade dos crentes à palavra do Senhor, que devemos nos cuidar. Semana passada, inclusive, estudamos que devemos nos esforçar diligentemente por isso. Se preciso, devemos nos suportar para vivermos unidos. Efésios 2, verso 11 diz assim: Lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, então fala aqui agora aos crentes, aos convertidos, aqueles que nasceram de novo em Cristo. Vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aqueles que eram inimigos, que estavam distanciados, pelo sangue de Jesus que a ambos lavou, agora foram transformados em um só corpo e reconciliados. Agora vivem como concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se queremos e precisamos imitar o Senhor Jesus, devemos então lutar para vivermos unidos em amor. Isso nos leva a considerar como urgente a obediência ao mandamento bíblico estudado nessa noite. Devemos confessar as nossas faltas, os nossos pecados uns aos outros. E agora eu quero convidar você a enxergar pela palavra de Deus algumas situações que devem nos motivar à prática desse mandamento. Em primeiro lugar, nós devemos confessar o pecado cometido contra o irmão. O texto bíblico nos diz isso. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Mateus 5, verso 21, diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Percebe como Deus não negocia os seus princípios? Como ele leva a sério as virtudes do caráter cristão? Se você ofendeu seu irmão, ou se você sabe que ele sentiu-se ofendido e você nem sabe qual a razão, isso é urgente para a sua saúde espiritual. Antes de dedicar uma oferta ao Senhor, dedique-se como oferta a Ele. Vá até o seu irmão. Procure o seu irmão. Esta é uma situação que deve nos levar à prática desse mandamento. Se você, por exemplo, ofendeu um crente em Jesus, um irmão em Cristo, não deixe de orar por isso. Você precisa buscá-lo.
Confessar que você falhou. Confessar que você precisa do perdão dele. Confessar que o seu desejo é a mudança. Se você ofendeu um membro da sua família, faça isso. Confesse o seu pecado. Apresente a sua culpa. Busque reconciliação e perdão com um compromisso de mudança. Pode ser também um amigo ou conhecido, porque os mandamentos que são aplicáveis à vida cristã se desdobram em toda a vida do crente. Nós devemos lembrar que Deus, graciosamente, também se importa com aqueles que ainda não reconhecem como Deus. A isto chamamos de graça comum. O Senhor faz chover sobre justos e injustos. Então é preciso que você aplique tudo isso ao seu viver diário. E isso revela maturidade espiritual. É imaturo o crente que se comporta como se não pecasse. É imaturo o crente que não se abre para pedir e dar perdão. É imaturo o crente que não entendeu que as suas queixas, que as suas questões são menores do que a vida do outro irmão por quem Cristo morreu. E claro, quem é procurado por essa pessoa deve perdoar sempre. Sim, porque eu já ouvi pessoas dizerem: pastor, eu fui em busca de tal pessoa, eu pedi perdão, mas ela me disse que ainda não está pronta para me dar o perdão. Ele me disse que não acredita em mim, porque eu já falhei outras vezes. Nós precisamos nos dirigir pela palavra de Deus, e não por nossas opiniões e sentimentos. Há caminho que ao homem parece ser muito bom, mas o seu fim é destruição. O melhor caminho é sempre apresentado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus em Lucas 17, versículo 3, nos fala sobre isso. É claro que não é o único texto, há muitos textos bíblicos que fundamentam essa verdade de que você deve sempre perdoar. Mas eu quero aqui me valer de pelo menos esse referencial bíblico para municiá-lo, para instrumentalizá-lo, equipá-lo a saber responder biblicamente às questões que surgem nos relacionamentos interpessoais. Lucas 17, verso 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Vai até o seu irmão, trata com ele. Mas se ele se arrependeu, perdoa o seu irmão. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. 7 vezes aqui, que é uma ilustração, não é pouco. Imagine, 7 vezes ao longo de um dia em que, descontando seu tempo de sono, você tem aí 16 horas disponíveis. Em média, a cada 2 horas, alguém te procurar: me perdoe porque eu pequei de novo contra você. Deus é quem nos dá a capacitação para perdoarmos. Então, disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Se você acha isso difícil, e de fato é, peça ao Senhor que aumente a sua fé. Ore a Deus para que Ele prepare todas as coisas, a fim de que você possa ter a oportunidade de confessar ao seu irmão e de encontrar-se com ele, para que vocês possam celebrar mais uma vez a unidade em Cristo. Lembro-me de uma certa pessoa que me procurou dizendo: pastor, como é difícil encontrar tal pessoa com quem eu preciso me refazer. E eu disse-lhe: olha, peça ao Senhor que te dê o momento certo, o cenário certo. E ela então relatou para mim: pastor, encontrei essa pessoa ocasionalmente. E quando nós nos vimos de frente inesperadamente, demos uma saudação uma à outra, perguntamos pela família, o sorriso se abriu e de repente dissemos: olha, precisamos conversar. E ali conversamos. Inesperadamente Deus ouviu a minha oração, me deu a oportunidade, me deu a condição, mesmo quando eu não planejei, de encontrar aquela pessoa e com ela resolver tudo. E como foi bom. Mas há uma outra situação, meus irmãos, que deve nos levar a confessar os pecados contra os irmãos. A palavra de Deus nos leva a uma segunda percepção dessa verdade. O texto bíblico nos leva a crer que devemos confessar o pecado também cometido contra a igreja. E eu quero chamá-lo a relembrar o que diz Efésios 4, nos versículos 3 e 4. Efésios 4, verso
3, diz-nos assim a palavra do Senhor: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Cuidado para não esquartejar o corpo de Cristo. Cuidado para não jogar fora aqueles a quem o Senhor Jesus recuperou. Cuidado para que você não discorde do Senhor ao dizer que Jesus definiu como caminho o perdão a quem o ofendeu, mas você decidiu como caminho a negação do perdão a quem te ofendeu. Se você pecou contra a igreja, contra a coletividade dos crentes, você também precisa confessar as suas culpas para que você seja sarado. Confesse o seu pecado por palavras indevidas. Há pessoas que são injustas com a igreja, implacáveis, duras. Tem um nível de cobrança com a igreja que não suportariam. Pode ser preciso em algum momento que essa pessoa, numa reunião da igreja, tenha que dizer: meus irmãos, me perdoem pelas palavras indevidas. Até entendo que não é preciso detalhar. A igreja entenderá que a grande questão não é saber cada detalhe. A fofoca, a curiosidade não ajudam em nada. Mas é importante que a igreja saiba que você está arrependido. Atos inconsequentes de mau testemunho que prejudicam a igreja diante da sociedade, diante dos descrentes, que passam a duvidar do crédito da igreja, do valor da igreja, da idoneidade da igreja. A busca pela reconciliação com a igreja é importante. Quando você comete algum ato que quebra a comunhão na vida em igreja. Também quando você é omisso, pode ser que você precise confessar à igreja: olha, me perdoem porque eu tenho sido omisso nos meus compromissos. Quando tornei-me membro dessa igreja, eu me comprometi em cuidar dos meus irmãos e não tenho feito isso. Eu me comprometi em dar bom testemunho e não tenho feito isso. Eu me comprometi em sustentar a obra de Deus e tenho sido omisso. Eu me comprometi em auxiliar a minha igreja no cumprimento da sua missão e eu tenho sido ausente. Eu já vi pessoas fazerem isso. Lembro-me de uma pessoa que foi desligada do rol de membros da igreja porque passou a proferir doutrinas que não podem ser sustentadas biblicamente. Um tempo se passou, essa pessoa percebeu o seu erro, arrependeu-se, me procurou e pediu para que num culto pudesse falar isso. A igreja falou e pediu perdão à igreja pelas falsas doutrinas que abraçou em algum momento, por sua falta de vigilância, por sua falta de sabedoria. Como foi bom, como a igreja valorizou aquela vida. É preciso ouvir a voz de Deus, obedecer à palavra de Deus que nos diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Vale para mim, para você, para todos nós. É preciso praticar esse mandamento de modo voluntário. Se tem te faltado fé para praticá-lo, peça ao Senhor que aumente a sua fé, mas que você de fato observe este mandamento. Isso é inegociável. Deus usará muitas vezes os líderes da igreja, o pastor na pregação, o professor da EBD na aula, o líder do pequeno grupo na reunião do pequeno grupo. Deus usará membros da igreja para nos alertar. E aqui precisamos nos lembrar de Mateus, capítulo 18, o conhecido texto de Mateus 18, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Foi contra você? Converse com ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, o assunto está resolvido, superado o problema. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A palavra do Senhor nos chama a resolvermos as nossas diferenças. Procura o seu irmão. Ele não te ouviu? Chama testemunhas, membros da igreja, a quem o Senhor pode usar para tratar aquela vida. Não ouviu? Reúne a igreja em assembleia
E só então, se ele continua insistindo em não ouvir, desligue-o do rol de membros. Considera-o nesse momento gentil e publicano até que haja conversão e ele possa voltar de modo coerente ao seio do corpo de Cristo que se reúne como igreja local. É assim que nós cresceremos espiritualmente, meus irmãos. Precisamos lançar mão da instrução bíblica, é a solução. Nós temos em 1 de João 1,9 o conhecido versículo que nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Não há exceção, mas a condição é se confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Eu quero ainda ler Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais se desenvolverá espiritualmente, jamais crescerá como pessoa, jamais amadurecerá. E continua o texto bíblico nos dizendo: mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, alcançará o favor do Senhor, o favor do corpo do Senhor que é a igreja. Mas é preciso desejo sincero para se praticar esse mandamento, inclusive para não voltar a praticar o pecado que foi ali confessado e abandonado. Não devemos brincar com o pecado. Devemos sim solucionar à maneira bíblica e sob a direção do Espírito de Deus as nossas diferenças. A quem você precisa confessar que falhou? A quem você precisa confessar sua culpa? A quem você precisa procurar para resolver uma diferença? Ore ao Senhor para que você faça isso o mais rapidamente possível. Vamos orar por isso? Senhor, estamos amparados por Teu Espírito que produz em nós o querer e o efetuar da Tua vontade. Pelo Teu Espírito, Senhor, dá-nos desejo de praticar a Tua palavra. Pelo Teu Espírito, prepara-nos para certos encontros que, por vezes, nos são desagradáveis. Ó Deus, prepara-nos, caso tenhamos pecado contra o irmão, para que possamos encontrá-lo e o encontremos receptivo para a conversa, para o perdão, para a reconciliação. Livra-nos de ser uma igreja, Senhor, que proclama o Teu amor, tolerando o desamor em suas fileiras. Nós te pedimos, nos ajude a praticar esse mandamento e os demais mandamentos do Senhor para os crentes. Nos ajude, Senhor, nesses dias a permanecermos em comunhão com o Senhor e com a igreja. Nos ajude, Senhor, a vencer esse quadro tão desanimador de avanço da pandemia do Covid-19. Ó Deus, dispensa o Teu cuidado. Seja misericordioso com todos os infectados, com todos os enlutados, com todos os que trabalham no combate à pandemia, com as autoridades responsáveis pelas estratégias que podem nos fazer vencer essa pandemia. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos como igreja a permanecermos firmes no cumprimento do nosso dever diante do Senhor. Seja com cada vida que nos acompanha nesse momento, abençoando-a nesta noite, com um sono tranquilo, sossegado, reparador. Permita que ao acordarmos amanhã, percebamos que as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está conosco aqui no YouTube, por favor, ao concluir esse momento de culto, verifique se você já está inscrito. Se você não estiver inscrito, inscreva-se, por favor. Você poderá inscrever-se e ativar o sininho para receber sempre o alerta de um novo conteúdo. Diariamente em nosso canal temos conteúdo cristão para você e sua família. E se você está inscrito, por favor, agora mesmo, faça contato com algum parente, com algum amigo e diga: olha, eu te sugiro o canal PIB Divinópolis no YouTube. Se inscreve lá. Nós precisamos, irmãos, desse crescimento para que tenhamos melhores recursos oferecidos pelo YouTube a fim de servirmos melhor a todos que nos acompanham. Eu quero também lembrar que amanhã, sexta-feira, é dia de encontro da juventude por um dos aplicativos que a juventude tem utilizado. Amanhã,
à noite. E no sábado nós teremos uma live pelo Instagram com o Ministério de Música da nossa igreja. Acessem lá no Instagram o perfil da nossa igreja, o perfil da Primeira Igreja Batista em Divinópolis e participe conosco. Quero também fazer 2 pedidos. Primeiro, querido irmão, doe alimentos para as cestas básicas e, se você puder, doe uma cesta básica completa ou junte-se a outra família, doe uma cesta básica. Faça um contato com a Ruth. A Ruth, nossa secretária, trabalha nos dias úteis, nos dias comerciais, de 8 às 10 da manhã e das 16 às 18 horas. E ela está preparada para receber a sua doação. Você pode doar amanhã mesmo. E por fim, eu quero aconselhar você. Compre produtos, compre serviços de irmãos em Cristo. Nós temos em nossa igreja, no site pibdiv.org, uma relação de produtos e serviços ofertados por nossos irmãos. Valorize esses irmãos, consuma produtos e serviços deles e ajude-os a superar esse momento de grave crise econômica também. Deus os abençoe. Vamos concluir com um hino ao Senhor. Os teus passos queremos seguir, teus preceitos